Meus amigos, a partir do dia 24/3 de 2026, você pode ser preso por apenas falar de alguma mulher ou simplesmente discordar dela. Você, com uma simples conversa, uma opinião ou até mesmo seu silêncio, pode ser interpretado como crime imprescritível e inafiançável. Parece exagero, parece coisa de filme, mas a gente vai viver aqui no Brasil. E pra você, homem ou mulher, independente do que for, pensa que só vai afetar a questão dos relacionamentos, a questão da interação com a mulher? Não vai, mano, não vai, porque até no quesito profissional na área do mercado de trabalho, vai afetar elas querendo ou não. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Mas antes de começar, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar qualquer coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, como açaí, pão de queijo, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Canva do Zero ao 5K é o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Tá, vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre isso, porque, você sabe muito bem que qualquer coisa agora eu tenho que falar um pouco mais moderado, assim, até você mesmo que gosta de entrar em lives de streamers mulheres, ou criadores aqui de conteúdo na plataforma e em outras plataformas, você vai ter que ter muito cuidado com suas palavras, do jeito que elas vão interpretar, porque agora, meu amigo, o negócio ficou mais estreito para todo mundo. Tanto homens, que é, majoritariamente o que vai ser mais afetado, tanto para mulheres que não concordam com essa lei, que, até podem ser presas por crime de misoginia por apenas discordar dessas mulheres. Bom, então primeiro aqui, quem não tá entendendo o que tá acontecendo, essa nova lei que foi aprovada pelo Senado por unanimidade, nenhum senador votou contra, é a lei que tipifica a misoginia e equiparando como crime de racismo, que ela foi aprovada no dia 24 de março de 2026, e o objetivo declarado dessa lei é criminalizar a misoginia, que é basicamente o preconceito, a discriminação contra a mulher. E ela faz isso equiparando a misoginia ao crime de racismo. Só que agora, o que significa ser equiparado ao racismo no Brasil? Significa duas coisas muito específicas e muito pesadas. O crime é inafiançável, ou seja, se você for preso hoje, não tem fiança que te tire de lá. E ele é imprescritível. Em outras palavras aqui, ele nunca tem data de validade, ele nunca vence e nunca prescreve. Você pode ser investigado daqui a 30, 40 anos, se alguém quiser. Por exemplo, assim, se você faz um comentário para alguma mulher hoje com essa lei, daqui se passar 10, 15, 20 anos e ela trazer à tona aquele comentário que você fez dela, independentemente do que for, se você discordou dela, se você falou alguma coisa ao contrário dela, você vai ser preso, meu amigo. Porque esse crime é imprescritível. Tem crimes que você sabe muito bem contra a mulher que não são imprescritíveis, mas esse é. E tá, até aqui talvez você esteja pensando, mas tá tudo bem, proteger a mulher de violência é importante. E cara, totalmente, ninguém aqui vai discutir isso. Mas eu fui ler a redação da lei com mais calma, vi comentários de algumas pessoas que entendem sobre leis, advogados a respeito. Tem até influenciadoras mulheres que sempre o conteúdo delas é a respeito disso, até voltando um pouco da Red Pill, que mais pra frente eu vou entrar em questão, porque, na minha opinião, essa lei foi por conta desse movimento, que para elas é um movimento misógino e tal. Só que tem pontos que começa a ficar complicado sobre essa lei, porque essa lei não fala em atos de violência, ela não fala em agressão ou discriminação clara, ela fala qualquer ato de ação ou omissão motivado por ódio ou aversão às mulheres. Olha, ação e omissão. E é aqui que eu preciso parar e perguntar pra você: como alguém comete misoginia por omissão? Eu preciso que você pense nisso comigo um segundo, porque é aqui que tem um detalhe pequeno e isso muda tudo. É que nem eu falei pra vocês em outro vídeo que estava sendo implementada essa nova lei, que estava tendo discussão e tal, e eu coloquei alguns furos e alguns pontos sobre se essa lei fosse aprovada, teria algumas brechas aí que praticamente tudo vai virar misoginia. Por exemplo, que eu falei pra vocês, nessa lei tá colocando qualquer ato de ação ou omissão.
Omissão no direito penal é quando você deixa de fazer algo, certo? Você não agiu quando devia ter agido. O exemplo clássico de omissão que todo mundo conhece é aquela omissão de socorro. Você vê alguém, sei lá, se afogando e não faz nada, você pode ser responsabilizado. Faz sentido nesse caso totalmente, beleza? Mas agora me diz, o que é misoginia por omissão? Você não cumprimentou uma colega de trabalho? Omissão. Você não respondeu uma mensagem de alguma mulher? Omissão. Você não concordou, ficou quieto, virou o olho, não deu parabéns? Omissão. Então, isso eu não estou inventando, é exatamente o que a lei está dizendo. A redação da lei permite isso, porque ela não define com precisão o que seria um ato de omissão. Ela deixa em aberto, e quando deixa em aberto, dá muita brecha para a interpretação. E sabe quem vai decidir o que é não o crime? Vai ser o juiz, o promotor, a outra parte do processo. Porque pelo que eu estudei a respeito dessa questão da omissão, e isso tem até um nome no direito que é um tipo penal aberto. Tem vários advogados e juristas que criticam isso há décadas, porque esse tipo de redação vaga é um prato cheio para arbitrariedade. Porque você nunca sabe ao certo o que pode ou não ser enquadrado ali. Você sabe o que acontece com as pessoas quando elas não sabem ao certo o que é crime? Elas param de agir, elas começam a se censurar preventivamente, que, na minha opinião, vai acontecer muito com os homens a partir do momento que eles entenderem como vai funcionar essa lei, e até mulheres também, a gente pode levar em consideração, que não vão correr esse risco. Eu não sei se vocês já leram o livro 1984, que tem uma parte do livro que aborda a autovigilância, que o Estado não precisa vigiar todo mundo o tempo todo, ele só precisa criar um ambiente onde as pessoas se vigiassem sozinhas por medo. E é exatamente isso que acontece quando essa lei está aprovada. E querendo ou não, as mulheres que estão apoiando, que estão fazendo burburinho nas redes sociais, isso, aquilo, na minha opinião, acho que elas nem estão entendendo a gravidade que isso vai mudar em todos os sentidos na vida dela. Eu vi de várias mulheres falando assim, mas isso é culpa do movimento Red Pill, isso, aquilo. Que nem eu falei pra vocês em vários vídeos, eu não faço parte do movimento Red Pill, porém, entretanto, tem algumas abordagens que alguns de verdade que entendem como que é a questão da Red Pill, a questão de aconselhamento aos homens e até para algumas mulheres, que não é de tudo mal. O que estraga, o que acontece é que sempre tem alguma figura que vocês conhecem muito bem, eu acho que o mais conhecido que teve um burburinho, que foi o Calvo do Campari, que teve aquela situação com a ex-namorada dele e tal, que meio que mancha a imagem da Red Pill, que é um movimento supremacista, isso, aquilo, que misógino e tal. Só que, cara, se você estudar um pouco a Red Pill, estudar alguns conceitos que eles têm, as pessoas que são pioneiras nesse tipo de movimento, você vai ver que eles nunca vão pregar a violência contra a mulher, isso, aquilo, sempre vão falar a respeito de melhoramento pessoal, melhoria pessoal, sobre se você tá vendo todas as bandeiras vermelhas, os sinais de alertas, cara, sai fora do relacionamento. Só que quando acontece situações, de pessoas que são extremistas, que tem todos os lados aí do mundão, mancha, querendo ou não, a reputação desse tipo de movimento. Porque agora é assim, se você discorda de uma mulher, se você não concorda com alguma coisa que ela falou, ou até você coloca a sua opinião sobre relacionamentos, se você for homem, você é Red Pill, e também se você for mulher, você também é Red Pill. E parece, na minha opinião, que a Red Pill virou meio que um bode expiatório de tudo aquilo que é errado, de situações, por exemplo, que um homem, você sabe muito bem, fez com alguma mulher, situações muito mais pesadas, automaticamente ele é enquadrado como Red Pill, que ele faz parte desse movimento, que ele tem pensamentos, que a ideologia Red Pill estava nele quando ele cometeu aquele ato. Só que nem eu falei pra vocês, se vocês estudarem, ver conteúdo de pessoas que realmente entendem a respeito do movimento Red Pill, do aconselhamento, você vai ver que não é tudo aquilo que a mídia prega, que as pessoas, se vocês verem vídeos aí nas redes sociais, dos argumentos que elas mostravam, de situações, sempre você vai ver que colocava a Red Pill como, acho que um pilar principal do porquê dessa lei vai ser implementada. Por que eu tenho dúvida? Porque eu respondo processo por misoginia. Eu sou considerada misógina. Esse projeto de lei, ele realmente nos preocupa. O texto que estão tentando trazer, presidente, é que a manifestação da liberdade de expressão seja preservada. Porque senão, inclusive lá, vai nos comparar a racismo, a misoginia, a racismo, o político pode ficar inelegível, e é imprescritível e inafiançável. E se a gente for um pouco além, vamos falar de algo que vai afetar a vida de todo mundo. Na minha opinião, as mulheres que não concordam com essa lei vão o que mais sofrer as consequências. Por quê? Olha, veja bem se você concorda comigo. Hoje, com essa nova implementação de lei, como é muito subjetivo toda essa coisa de ato de ação, omissão, se você concorda ou discorda, é uma coisa imprescritível, uma coisa inafiançável.
se você faz uma publicação, um post ou até mesmo um vídeo aqui falando de alguma mulher ou criticando a atitude dela, não a pessoa dela, mas sim a atitude que ela fez, você daqui a 20, 30, 40, 50 anos pode ser preso. Você vai responder na justiça. Agora veja bem, as mulheres que têm conteúdo, por exemplo, de streamers, que faz live, que faz isso, aquilo, aqueles donates que elas recebem de homens que falam cada coisa aí, que é tudo na resenha, né? Tipo assim, não leva a sério, na resenha, na brincadeira e tal. Você acha mesmo que se eles, os homens e até algumas mulheres que fazem esse tipo de conteúdo, que mandam donates, eles vão falar essas coisas, vão ter esse tipo de interação com a criadora de conteúdo? Na minha opinião, isso não vai mais acontecer. Por quê? Se amanhã ou depois ela se sentir ofendida, ou sei lá, alguém fazer um clipe e dar uma repercussão tão grande, e você sabe muito bem que dando repercussão a mídia começa a cair em cima e tal, e se a pessoa, a criadora de conteúdo, não tiver um posicionamento, ela pode ser levada pela mídia e processar o cara ou alguém que falou alguma coisa dela no seu chat ou no seu donate e tal. Então, pra você ver que não é simplesmente na questão dos relacionamentos que já estava, querendo ou não, se construir hoje em dia. Agora, com essa lei aprovada, vai ser quase impossível, né? Que nem aquela frase que todo mundo já ouviu. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Essa frase está cada vez mais verdade do que nunca. Então, na minha opinião, as mulheres que vivem de criadores, que são criadores de conteúdo, de lives e tal, até mesmo aqui que fazem vídeos, vai cair drasticamente a renda dela, a questão monetária dela, a questão de interação, a questão de engajamento. Porque se hoje um post de um homem, de um comentário discordando de você, alguma coisa que você falou errado, ou até mesmo na resenha, se amanhã depois ele pode ser preso, por que ele vai fazer esse tipo de comentário? Para que ele vai engajar no seu vídeo? Para que ele vai ter alguma interação com você? Sabe? E os relacionamentos, você já sabe, né? A partir desse momento, meu amigo, quem já tava com aquele pensamento de estar solteiro porque tava inviável os relacionamentos, agora com essa lei, eles vão ser aquele famoso migtal, né? Seguir o seu próprio caminho, focar mais nas suas coisas e se fermentar ainda mais, vai ter uma nova lei que os homens migtal vão ser criminalizados por não querer ter relacionamentos, né? Agora a vez vai ser essa daqui a um tempo, só falta, né? E o impacto disso até nas interações do dia a dia, até tipo assim, em ambientes como trabalho, igreja ou na escola, qualquer tipo assim, nas conversas simplesmente, não vai ter mais. Porque quando você cria um ambiente onde qualquer interação entre o homem e uma mulher, ou até mulher com mulher que não concorde com ela, que discorde, você pode, dependendo da interpretação de uma das partes, mal intencionada, ser classificada como um ato misógino, que é crime inafiançável e imprescritível. E o que você acha que vai acontecer? As pessoas vão se afastar. É a resposta mais natural e humana do mundo. Não porque todo homem é mal intencionado, não porque toda mulher vai sair processando todo mundo, mas porque quando o risco é alto demais, o instinto humano é evitar situações de risco. E aí você pensa no cotidiano. O cara no trabalho, um patrão no trabalho, vai dar um feedback sincero para uma colega. Vai pensar mais de 2 vezes antes de falar. Vai dar um elogio, vai pensar também para falar. Sei lá, vai convidar para um happy hour, alguma coisa assim do tipo. Ele também vai pensar 1000 vezes antes de chamar. E numa discussão qualquer, na política, principalmente, que a gente vê por aí, mano, você imagina, cara. É que nem teve essa aprovação dessa lei. Foi unânime. Todos os senadores aprovaram. Por quê? Porque aí eu deixo essa pergunta solta pra vocês. E se até no ambiente da política já tá meio que, né, vocês sabem muito bem o que tá acontecendo, você imagina em situações do cotidiano. E aí que eu também falei pra vocês lá atrás. Você imagina aquele cara que é patrão, aquele cara que é chefe, empresário, ele vai pensar seriamente em contratar uma mulher. Mesmo que olhando para o currículo, a experiência, a competência, faz sentido ele contratar, porém existe uma lei onde a relação de trabalho com uma mulher cria um risco jurídico específico que não existe da mesma forma com outros funcionários, um feedback mal interpretado, uma promoção que não aconteceu, uma discussão no dia a dia do trabalho, qualquer coisa pode virar um processo criminal contra você, inafiançável e imprescritível, o que você acha que vai acontecer com as mulheres daqui a um tempo? Nenhum empresário, nenhuma pessoa, nenhuma mulher aí do movimento feminista vai dizer isso em voz alta. Nenhum anúncio de emprego vai dizer isso. A mídia não vai falar isso. Mas, na minha opinião, a gente sabe que vai acontecer. Porque se tem uma lei e posteriormente tem um risco jurídico muito alto, as pessoas vão evitar ao máximo correr esse risco. E as mulheres que são qualificadas, que, né, estudaram, dedicaram a sua vida a uma profissão, a uma área, vão ser afetadas. Então, se qualquer coisa é crime, um ato de ação ou omissão, tudo vira subjetivo. Então, você, homem, mulher, independentemente do que for, não se assuste daqui a um tempo que você vai ver as pessoas mais frias, mais distantes uma das outras,
o governo controlando elas diretamente ou indiretamente, que a gente coloca até aquela alusão: quem sair por último, apaga a luz. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meu ponto de vista. Eu posso estar errado. Vocês têm o livre-arbítrio de concordar ou discordar ou acrescentar alguma coisa que eu não falei. Fique à vontade aqui nos comentários. E também, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui pra vocês, que a partir desse momento vai ser um pouquinho complicado, né, meus amigos? Vocês podem me ajudar financeiramente no Apoia-se, no Valeu Demais, na vaquinha que tá tudo aqui na descrição. Lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui no canto dos vídeos, que vai direto na vaquinha, ou da forma grátis, que ajuda muito mesmo, deixando seu like, comentando aqui qualquer coisa. Deixa sempre 2 ou mais comentários para subir para mais pessoas, hypando o vídeo. Se você está no seu celular, tem a sua opção, e se inscrevendo no canal. Então, no mais, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.